Levanta agora. Mostra para todo mundo o que mãos de ladrão conseguem fazer num piano. Seu mentiroso miserável. Eu posso quebrar seus dedos por causa disso. 100 alunos viraram a cabeça no mesmo instante. 200 pais ficaram imóveis nas arquibancadas. Um garoto de 12 anos, vestindo um blazer velho e largo demais para o corpo magro, se levantou devagar da cadeira. Eu mandei você ir, repetiu o diretor, com a voz cheia de desprezo. A não ser que esteja com medo demais de passar vergonha na frente de pessoas de verdade. Gabriel Matos puxou o ar com força e começou a andar em direção ao palco. Os sapatos dele estavam remendados com fita. As mãos tremiam levemente ao lado do corpo, mas a voz saiu firme. Eu vou tocar, senhor. Roberto Valença sorriu de canto. A plateia observava. Lá no alto das arquibancadas, uma senhora idosa entrelaçou os dedos marcados pela dor e fechou os olhos, como se estivesse entregando aquele momento a Deus. Ninguém naquele ginásio imaginava o que estava prestes a acontecer. Você já precisou provar seu valor para gente que já tinha decidido muito antes que você não valia nada. Residencial Esperança. Era assim que chamavam o conjunto habitacional na zona leste da cidade. Um bloco de prédios antigos, com paredes manchadas, tinta soltando em placas e janelas frágeis que tremiam quando o vento apertava. Era um lugar onde os sonhos não acabavam de uma vez. Eles iam sumindo aos poucos, em silêncio, como se nunca tivessem tido permissão para existir. Gabriel Matos morava ali desde sempre. 12 anos de vida. Pequeno para a idade. Magro a ponto de qualquer roupa herdada parecer ainda maior no corpo. Era o tipo de menino que aprendeu cedo a ocupar o mínimo de espaço possível, a andar colado na parede, a baixar os olhos, a falar pouco, a sumir antes que alguém se lembrasse de olhar para ele. O apartamento ficava no quarto andar, sem elevador. A escada tinha cheiro de mofo, sabão barato e alguma coisa mais pesada que Gabriel já tinha aprendido a não tentar identificar. No corredor, as lâmpadas piscavam sem motivo. Havia portas com números tortos, uma bicicleta quebrada num canto e vozes atravessando paredes finas demais. Apartamento 4B, 2 quartos. Mas Gabriel dormia no sofá-cama da sala. Tinha sido ideia dele. Aos 9 anos, depois de notar o jeito como a avó apoiava a mão no joelho toda vez que subia os degraus. Menino crescendo precisa dormir direito, Dalva Matos protestou. A senhora precisa mais do quarto do que eu, ele respondeu. E o assunto morreu ali. Dalva Matos tinha 69 anos. As mãos dela pareciam carregar a história inteira da vida. Dedos inchados, articulações duras, unhas curtas, pele áspera de sabão, pano e trabalho repetido. Durante 30 anos, ela havia sido regente do coral da Igreja Batista Nova Aliança. 30 anos ensinando vozes a se encontrarem. 30 anos transformando o domingo em algo sagrado. Ela sabia quando uma nota saía do lugar, quando alguém cantava com medo, quando uma pessoa só precisava que acreditassem nela por mais um instante. Depois veio a artrite. No começo, devagar. Uma rigidez ao acordar. Um livro de hinos escorregando da mão. Uma chave mais difícil de girar na fechadura. Depois piorou. Rápido demais. Cruel demais. Até o dia em que abrir uma porta virou esforço. Até o dia em que reger deixou de ser alegria e virou humilhação. Ela se afastou não porque quis, mas porque o corpo já não permitia. Agora trabalhava meio período numa lavanderia a algumas quadras de casa. Dobrava a roupa de outras pessoas. Separava lençóis que nunca seriam dela. Passava o dia de pé. Voltava para casa com os pés inchados e a coluna queimando. Mesmo assim, não reclamava. Nunca. Gabriel percebia. Percebia quando ela dizia que já tinha comido só para deixar mais comida para ele. Percebia quando ela guardava de novo o remédio de pressão no armário para fazer durar mais. Percebia as contas empilhadas no balcão da cozinha. Cada envelope branco parecendo uma ameaça silenciosa. Percebia tudo e guardava tudo dentro de si. Como quem carrega pedra no peito e aprende a continuar andando. O pai dele era um nome que quase não se dizia em voz alta. Márcio Matos. Preso desde que Gabriel tinha 4 anos. Uma condenação por tráfico que levou 15 anos da vida dele para longe da família. Gabriel tinha 3 lembranças do pai. O cheiro forte da colônia, o barulho da risada e a imagem dele sendo levado algemado enquanto ele observava pela janela, sem entender por que a mãe chorava daquele jeito. A mãe tentou segurar o mundo depois disso. Rosana Matos trabalhava em 2 empregos. Limpava escritórios de noite. Servia almoço num restaurante popular durante o dia. Fazia tudo o que diziam que uma mulher forte precisava fazer. Não bastou. Diabetes tipo 2. Sem plano de saúde.
consultas adiadas porque sempre havia uma conta mais urgente. Ela passou mal no trabalho quando Gabriel tinha 6 anos. Morreu antes que o hospital pudesse fazer alguma coisa. Depois vieram os assistentes sociais, papéis, assinaturas, olhares práticos demais para uma dor grande demais. E Gabriel foi morar com a única pessoa que ainda lhe restava. Dalva virou avó, mãe e pai ao mesmo tempo. O piano entrou na vida dele 1 ano depois. Na verdade, não era um piano. Era um teclado antigo, comprado num bazar da igreja. Faltavam algumas teclas na parte mais aguda. As letras dos botões quase tinham desaparecido. O plástico estava amarelado. Um dos alto-falantes chiava. Custou R$20. Dalva subiu com ele pelas escadas, degrau por degrau, com os braços tremendo. Não é grande coisa, disse, tentando esconder o cansaço. Mas já serve por enquanto. Gabriel olhou para o teclado como se tivessem colocado o céu nas mãos dele. Naquela noite, Dalva sentou ao lado do neto no sofá. Pegou a mão pequena dele, encostou os dedos nas teclas. Música é uma língua, disse, e você vai aprender a falar. Ela ensinou como tinha ensinado tanta gente no coral da igreja, com paciência, firmeza e um amor que nunca aceitava menos que o melhor. Gabriel aprendeu depressa demais, mais rápido do que ela imaginava, mais rápido do que ela já tinha visto. Aos 8 anos, conseguia repetir uma melodia depois de ouvir uma única vez. Tinha ouvido absoluto, memória perfeita para som. Dalva cantarolava um hino, e antes de terminar a primeira frase, os dedos dele já encontravam as notas. Aos 9, ele já tocava peças inteiras. Chopin, Beethoven, Mozart. Tudo aprendido com partituras emprestadas da biblioteca pública. Tudo ensaiado num teclado quebrado, com teclas faltando, volume falhando e um fone barato. Quando ele fez 10 anos, Dalva já sabia. O neto não era apenas talentoso, era raro. Era desses dons que aparecem muito de vez em quando e mudam o ar de um ambiente quando finalmente se revelam. Ela tentou colocá-lo num programa municipal de música. A inscrição era gratuita, as mensalidades não. Fez contas na mesa da cozinha com um caderno velho e uma caneta quase sem tinta. Curso de música ou material escolar. Curso de música ou remédio. Curso de música ou roupa de frio. A ficha acabou guardada numa gaveta. A gaveta ficou fechada. Gabriel nunca perguntou nada, mas uma tarde Dalva viu o neto olhando um panfleto do curso. Os olhos presos na fotografia de crianças, sentadas diante de pianos de verdade, em salas claras, com professores de verdade. Ele observou por alguns segundos. Depois guardou o folheto de volta na gaveta, sem dizer nada. A escola era outro tipo de silêncio. A escola municipal Castro Alves ficava na borda do bairro. Um prédio antigo, com paredes gastas, e um ginásio que servia como auditório, refeitório e depósito de cadeiras dobráveis. Havia professores dedicados, professores cansados e professores que já tinham desistido por dentro havia muito tempo. Gabriel andava por ali como se fosse invisível. Não tinha muitos amigos. Era difícil se aproximar quando você usava sempre as mesmas 3 camisas. Era difícil ser visto como igual quando todo mundo sabia que seu pai estava preso, sua mãe tinha morrido e você morava naqueles prédios. Gabriel tinha uma pasta na sala da direção, grossa. Na capa, lia-se: problemas de comportamento. Na prática, aquilo queria dizer outra coisa. Queria dizer que ele olhava pela janela durante a aula, que às vezes cantarolava baixo sem perceber, que demorava para responder quando chamavam seu nome, porque havia sempre uma música tocando dentro dele, mesmo quando ninguém mais ouvia nada. O caso da merenda piorou tudo. Foi numa quinta-feira. Na noite anterior, a avó fingiu que já tinha jantado. Gabriel percebeu porque olhou no lixo e não viu resto de comida nenhuma. Então, na fila da escola, ele pegou um pão a mais. Uma monitora viu, chamou de roubo, anotou o nome dele. O registro entrou na pasta. Naquela tarde, o diretor Valença o chamou para a sala. Você sabe onde meninos como você costumam parar, Gabriel? Gabriel ficou calado. No mesmo lugar que seu pai, atrás das grades. As mãos dele se fecharam sobre o colo, mas o rosto não mudou. A avó já tinha ensinado isso também. Não entregue a eles a sua dor. Não dê a eles o gosto de ver você quebrar. Ele não quebrou, nem naquele dia, nem nas outras vezes em que foi chamado até a diretoria. Mas ele lembrava de cada palavra, de cada meio sorriso, de cada crueldade disfarçada de conselho. Todos os dias, às 5:30 da manhã, enquanto a avó ainda dormia, Gabriel sentava diante do teclado com o fone nos ouvidos. Tocava escalas, arpejos, estudos, trechos de peças escritas para grandes teatros, executadas num instrumento que muita gente chamaria de sucata. Quando tocava, ele deixava de ser só um menino pobre do residencial Esperança
criança. Virava outra coisa, algo maior, algo livre. Só faltava alguém enxergar isso também. O diretor Roberto Valença chegou à escola 8 anos antes. Tinha vindo de uma escola particular da região central. Corredores organizados, material novo, pais presentes em toda reunião. Aceitou o cargo porque prometeram aumento e possibilidade de subir no sistema em poucos anos. A promoção nunca veio. O ressentimento ficou. Valença tinha 50 e poucos anos. Alto, ombros largos. O tipo de homem que entrava num lugar esperando que todo mundo abrisse caminho. Usava ternos caros, azul escuro, cinza, tudo alinhado, tudo impecável, tudo calculado. A sala dele tinha cheiro de couro e perfume caro. Uma mesa grande dominava o ambiente. Diplomas na parede, fotos apertando mãos de autoridades, fotos recebendo certificados, fotos em eventos oficiais, nenhuma foto com alunos. Ele andava pelos corredores com as mãos para trás, o queixo erguido e o olhar frio. Observava as crianças como quem avalia mercadoria, quais dariam resultado, quais valeriam investimento, quais seriam apenas número ruim em relatório. Na cabeça dele, a maioria não valia nada. Os professores aprenderam rápido como conviver com ele, rir das piadas, concordar com as avaliações, não contrariar decisões. Quem questionava era empurrado para as piores funções: corredor, pátio, refeitório, um castigo lento. A professora Leonora Batista era a exceção, 70 anos, a única professora negra mais antiga da escola. Quase 40 anos ensinando música naquele lugar, muito antes de Valença aparecer com seus ternos e seu olhar duro. Ela já tinha sobrevivido a muitos diretores antes dele. Pretendia sobreviver a mais um. Valença a tolerava porque dispensá-la causaria barulho. A comunidade gostava dela. Ex-alunos mandavam cartas todo fim de ano. Muita gente no bairro a respeitava de verdade. Tirar Leonora dali seria confusão certa. Então ele preferia diminuir o espaço dela em vez de enfrentá-la diretamente. Cortava verba, reduzia horários, deu a ela a menor sala da escola, um antigo depósito sem janela, com um ventilador quebrado. Professora Leonora nunca reclamava, só ajustava e observava. Valença tinha uma ideia muito clara sobre crianças como Gabriel Matos. Nunca dizia em público, nunca colocava no papel, mas deixava transparecer em tudo. Na cabeça dele, algumas crianças nasciam para dar certo. Tinham casa estruturada, pais presentes, apoio, recurso, possibilidade. Essas mereciam investimento. Essas podiam virar médicos, advogados, donos de empresa. Essas ajudariam a imagem da escola, a imagem dele. Outras, segundo ele, já vinham marcadas. Família quebrada, pai ausente, pobreza, problema. Essas virariam evasão, dependência, crime. Por que investir em fracasso anunciado? Gabriel Matos, para Roberto Valença, era exatamente isso. Pai preso, mãe falecida, criado pela avó, pobre. Registro disciplinar, acusação de furto na merenda. Valença olhava aquela pasta e enxergava um futuro condenado. E fazia questão de que o menino também soubesse disso. 2 semanas antes da apresentação de primavera, algo aconteceu. Professora Leonora indicou o nome de Gabriel para a principal apresentação musical do evento. Escreveu um relatório falando da técnica dele, do ouvido raro, do talento fora do comum. Valença recusou, nem terminou de ler. Quando ela perguntou a razão, ele respondeu sem nem esconder o desprezo. Vamos mostrar os melhores, Leonora. Não caso de pena. Os olhos dela endureceram, mas ela não respondeu naquele momento. A vaga ficou com Enzo Albuquerque, filho da presidente da Associação de Pais. 3 anos de aula particular de piano, tecnicamente correto, emocionalmente vazio. O tipo de menino que tocava tudo certo e não mexia com nada dentro de ninguém. Mas a mãe ajudava financeiramente em todos os eventos. E o pai conhecia gente importante na secretaria. Enzo Albuquerque pisaria no palco. Gabriel assistiria tudo sentado no chão do ginásio, junto com os outros alunos. Esse era o plano. Só que planos se quebram, e Roberto Valença estava prestes a cometer o maior erro da vida profissional dele. A apresentação de primavera era o maior evento do ano letivo. Pais saíam mais cedo do trabalho para ir. Avós atravessavam a cidade inteira. Representantes da secretaria apareciam para observar o desempenho da unidade. Às vezes até alguém da imprensa local aparecia. Para Valença, aquilo não era um evento da escola, era uma vitrine pessoal. O ginásio foi arrumado, cadeiras dobráveis em fileiras perfeitas, um palco montado com placas de madeira, faixas coloridas com palavras como excelência, futuro e dedicação. Tudo limpo, tudo alinhado,
tudo sob controle. 300 alunos sentados no chão encerado. 200 pais e moradores da comunidade nas arquibancadas. Na fileira da frente, a supervisora regional Helena Duarte, com um bloco de anotações nas mãos. A presença dela deixava Valença mais ereto, mais sorridente, mais artificial. Dalva Matos estava no canto mais afastado da arquibancada. Pegou umas horas de folga na lavanderia para conseguir comparecer. Dinheiro que ela não podia perder. Mas Gabriel mencionara aquela apresentação 3 vezes durante a semana, e ela conhecia o neto. Se ele repetiu 3 vezes, era porque importava. Então importava para ela também. Vestiu o vestido azul de domingo, aquele com botões claros, o mesmo que usava para ir à igreja e para enterros. Gabriel sentou com a turma no chão do ginásio. Sentia a presença da avó atrás dele, como se fosse uma mão firme no ombro. A cerimônia começou. Valença fez um discurso sobre excelência, disciplina, esforço e futuro promissor para os alunos que obedecessem às regras e trabalhassem direito. Gabriel parou de prestar atenção antes mesmo de terminar o primeiro minuto. Vieram as apresentações. Uma turma cantou uma música sobre amizade. Outro grupo mostrou um trabalho sobre reciclagem. As líderes de torcida fizeram uma coreografia ensaiada havia semanas. Aplausos educados, celulares gravando, tudo seguindo exatamente o roteiro. Então Enzo Albuquerque subiu ao palco. Andou até o piano com a tranquilidade de quem nunca tinha ouvido um não verdadeiro na vida. Calça alinhada, blazer no tamanho certo, cabelo arrumado com cuidado. Sentou-se, ajustou o banco, colocou as mãos sobre as teclas, tocou para Elisa de forma correta. Cada nota no lugar, cada pausa obedecida, e nada de vida ali dentro. A música atravessou o ginásio como som de elevador. Bonita, esquecível, vazia. Quando terminou, a plateia aplaudiu. A mãe aplaudiu mais alto que todo mundo. Valença sorriu satisfeito. Então aconteceu algo que não estava no programa. 3 dias antes, uma calculadora tinha desaparecido da mesa de um professor. Uma denúncia anônima levou a uma revista nos armários. A calculadora apareceu no armário de Gabriel Matos. Gabriel jurou que não tinha pegado nada. O armário dele tinha defeito na trava. Qualquer pessoa podia abrir, mas ninguém quis investigar. Ninguém quis fazer pergunta. A acusação bastou. Valença viu ali uma chance. Punir, humilhar, mostrar poder. Pegou o microfone assim que os aplausos para Enzo acabaram. Antes de continuarmos, disse, quero falar de uma coisa importante. Responsabilidade. O ginásio silenciou. Temos aqui hoje um aluno que foi pego roubando de um professor. Roubando de alguém que dedica a vida para ajudar crianças a terem futuro. Os sussurros começaram. Pais se inclinaram. Alunos se viraram. Em vez de esconder isso, eu acredito que certos comportamentos precisam ser tratados de forma aberta, publicamente, porque responsabilidade também é isso. Ele fez uma pausa longa. Gostou do silêncio. Gabriel Matos, fique em pé. 300 cabeças se viraram na mesma hora. Gabriel sentiu o sangue sumir do rosto. As pernas demoraram a obedecer. Gabriel, não me obrigue a repetir. Ele se levantou, devagar. O blazer velho pareceu acender no meio do ginásio. Valença sorriu daquele jeito frio. Ouvi dizer que o senhor Gabriel se acha um grande músico. A professora Leonora parece acreditar que ele tem um talento muito especial. Apontou para o velho piano vertical que ficava encostado na lateral do palco e só era usado em apresentações esporádicas. 2 funcionários o empurraram até o centro. Então vamos dar a ele a oportunidade de provar isso. Aqui, agora, na frente de todo mundo. O ar mudou. Dalva agarrou a ponta do banco com tanta força que os dedos ficaram brancos. Professora Leonora congelou na primeira fila, tomada por uma revolta tão grande que quase não cabia nela. A supervisora Helena Duarte levantou os olhos do bloco. Gabriel estava sozinho no meio de centenas de rostos. As luzes do ginásio pareciam luz de interrogatório. Os sussurros pareciam facas. A voz de Valença cortou tudo. Então, Gabriel, o que você está esperando? Apontou para o piano. Vai lá, nos mostre. Gabriel não sentia as pernas. O ginásio ao redor parecia uma arena. 300 alunos, 200 pais. Todo mundo olhando, todo mundo esperando o pior. O coração batia com violência. A mente corria. Eles já acham que eu sou ladrão. Se eu errar, vão rir. Se eu fugir, vão lembrar disso para sempre. Se eu tocar, ele olhou para o piano. Velho, marcado pelo tempo, madeira arranhada, teclas amareladas. Parecia o teclado de casa. Quebrado, esquecido, subestimado. Como ele. O público começou a se mexer. Alguém tossiu. Um aluno cochichou e alguns riram. Valença sorriu ainda mais. As mãos de Gabriel tremiam.
doíam, o peito apertava, o corpo inteiro queria correr, desaparecer, virar sombra outra vez. Então ele encontrou o rosto dela, Dalva Matos, lá no fundo, vestido azul, mãos unidas, olhos fixos nele. Ela não estava desesperada, não estava chorando, estava firme, calma, como no dia em que ensinou a primeira escala, como no enterro da mãe dele. Ela fez um movimento quase invisível com a cabeça, tão pequeno que ninguém mais percebeu, e ele lembrou. Tinha 8 anos. Estava chorando no sofá porque meninos da escola disseram que ele era burro. A avó sentou ao lado dele, secou suas lágrimas com os dedos endurecidos pela artrite. Deixa suas mãos falarem, meu amor. Elas não mentem. As mãos dele pararam de tremer. O barulho do ginásio foi ficando distante. Os rostos viraram borrão. Os sussurros se desfizeram. Gabriel caminhou até o piano. Cada passo parecia enorme. Passou pelos alunos curiosos. Passou por professores de meio sorriso. Passou pelo olhar satisfeito de Valença. Chegou ao banco. Sentou. A madeira estava fria. Encostou as mãos nas teclas gastas. O ginásio inteiro segurou a respiração. Gabriel olhou apenas para o teclado, não para o diretor, não para a multidão, só para as teclas. E num tom tão baixo que apenas quem estava perto poderia ouvir, murmurou: "Essa é para a senhora, vó." Então começou. Primeiro, uma nota só, sozinha no ar, como uma pergunta, baixa, quase tímida. O som de um menino entrando num lugar que nunca parecia feito para ele. Os dedos pairaram. Os ombros estavam tensos. A respiração curta. O piano era diferente sob as mãos dele. Mais pesado do que o teclado de casa. Uma tecla falhava levemente. Outra prendia. Era um instrumento cansado para um momento cruel. Alguém riu no fundo. Um riso seco, feio. As mãos de Gabriel vacilaram. Ele tocou mais algumas notas. Simples, cuidadosas, como quem testa a água antes de mergulhar. Valença cruzou os braços. O sorriso aumentou. Era exatamente o que ele queria. Um menino pobre do conjunto habitacional se perdendo num palco que, na visão dele, nunca deveria ter pisado. Uma aula pública sobre limite. Mais risos, mais cochichos. "É só isso?" Disseram que ele era bom. Que vergonha. Um menino na segunda fila cutucou o colega. "Meu irmãozinho toca melhor." Alguns riram. O peito de Valença se encheu. Ele lançou um olhar rápido para a supervisora, esperando que ela entendesse a mensagem. Era isso, pensava ele, que acontecia quando se dava espaço a quem não merecia. Era por isso que Padrão importava. Dalva fechou os olhos. Os lábios se moveram sem som. Uma oração, uma esperança. A fé de uma avó num neto que o mundo já tinha julgado sem conhecer. Professora Leonora apertou os braços da cadeira. O coração doía pelo menino no piano. Ela sabia o que havia dentro dele. Já tinha visto, já tinha escutado, mas não podia tocar por ele. Não podia atravessar aquele momento no lugar dele. Aquela passagem era dele. Gabriel ouviu os cochichos. Sentiu a dúvida apertando o peito. Por um instante pensou em parar, levantar, descer do banco, voltar para o chão do ginásio, aceitar a derrota que todo mundo já tinha separado para ele. As risadas aumentaram. Valença descruzou os braços e deu meio passo à frente, pronto para encerrar o vexame. Então Gabriel fechou os olhos e alguma coisa mudou. O ginásio desapareceu. Os rostos sumiram. As vozes cessaram. Restaram só as teclas. Só a música. Só a verdade. Ele pensou na avó dobrando roupa dos outros com os dedos inflamados. Pensou nos jantares que ela fingia já ter feito. Pensou no teclado barato que ela carregou escada acima. Pensou na mãe cantando baixo na cozinha, tentando fazer um apartamento apertado parecer um lugar bonito. Pensou na cadeira vazia depois que ela morreu. Pensou em cada vez que Valença o fez sentar naquela cadeira da diretoria, ouvindo previsões de fracasso como se fossem destino. Pensou em cada meninos como você, em cada olhar que via o crime do pai antes de escutar a voz do filho, em cada pessoa que decidiu o final da história antes de conhecer o começo. A raiva veio, não uma raiva descontrolada, não uma raiva quente. Veio fria, clara, firme. E então os dedos encontraram o caminho. E ele começou a tocar de verdade. Era a balada número 1 em sol menor, de Chopin. Uma das peças mais difíceis de todo o repertório para piano. Uma obra que até pianistas com anos de estudo pensam 2 vezes antes de tocar em público. Uma peça que exige técnica, domínio e, acima de tudo, alma. Alma inteira. Alma sem defesa. Gabriel a aprendera com uma partitura emprestada da biblioteca pública. Treinara às 5:30 da manhã num teclado quebrado. Tocara aquela música dentro da própria cabeça enquanto encarava a parede da diretoria e se recusava a desabar. Agora, ela saía enfim.
num piano de verdade. Na frente de todo mundo que duvidou dele, a melodia de abertura surgiu como fumaça subindo depois do fogo, suave, assombrada, bonita de um jeito que doía. As risadas cessaram, os cochichos morreram, o ginásio inteiro ficou em silêncio. Os dedos de Gabriel começaram a se mover com mais segurança. As notas vinham de dentro, não só da memória, não só do treino, vinham de um lugar mais fundo, mais verdadeiro, de algo que parecia ter esperado a vida toda por aquele momento. A música contava uma história, falava de perda, de saudade, de um menino que precisou crescer cedo demais num mundo que sempre lhe ofereceu menos do que precisava. Falava do último fôlego da mãe, das algemas na manhã em que o pai foi levado, das orações da avó no escuro. Falava da dor, mas não só da dor, falava de resistência. A melodia cresceu, ganhou peso. Pais que estavam olhando o celular ergueram a cabeça. Professores encostados na parede se endireitaram. Alunos inquietos ficaram imóveis. Havia alguma coisa ali que ninguém esperava. Alguma coisa que não cabia nas categorias pequenas demais com que tinham aprendido a enxergar aquele menino. Professora Leonora levou a mão à boca. As lágrimas desceram sem cerimônia. Quase 40 anos ensinando música. Quase 40 anos esperando ver um dom assim aparecer daquela forma. E ali estava, num menino de blazer usado, num palco de escola pública, tocando Chopin como se tivesse nascido dentro da própria música. A balada cresceu. O andamento mudou como o céu mudando antes da tempestade. A emoção se aprofundou como água ficando funda de repente. O corpo de Gabriel começou a acompanhar a música, não por exibicionismo, mas porque ela exigia isso, porque estava viva dentro dele, porque precisava sair por inteiro. Os dedos correram pelas teclas, rápidos, precisos, sem medo. Passagens que fariam um aluno de conservatório tremer pareciam naturais nas mãos dele. Sequências que muita gente leva meses para dominar saíam como respiração. Cada nota limpa, cada frase moldada com um instinto que ninguém ensina. O piano respondeu, velho, mal cuidado, encostado num canto por anos, mas respondeu como se estivesse despertando de um sono longo, como se lembrasse por que tinha sido feito, como se finalmente reconhecesse mãos dignas dele. O som encheu o ginásio, cheio, claro, muito maior do que qualquer pessoa ali esperava. A supervisora, Helena Duarte, tirou os óculos devagar. O bloco caiu no colo. Os olhos brilhavam. Ela não tentou esconder. Em décadas de educação, nunca tinha testemunhado algo assim dentro de uma escola como aquela. O professor de educação física, que mal tinha dirigido uma palavra gentil a Gabriel, ficou parado perto da porta, de boca entreaberta, como quem reconhece que está vendo algo raro demais para fingir indiferença. Marta Albuquerque, mãe de Enzo, sentou rígida, olhou para o próprio filho. Enzo encarava Gabriel com espanto sincero. Não havia inveja naquele rosto, só compreensão, como se tivesse acabado de descobrir a diferença entre tocar certo e tocar com verdade. E Roberto Valença, o sorriso desapareceu. Ele continuou ao lado do palco, braços cruzados, mas o rosto já era outro. A satisfação tinha dado lugar à incredulidade, à confusão e ao começo de uma percepção dolorosa. Ele tinha errado muito, subestimado algo que não podia controlar. O menino que ele queria humilhar estava tornando o diretor pequeno diante da escola inteira. Gabriel não via nada disso. Os olhos continuavam fechados. O mundo dele agora era só o teclado, a música correndo no corpo e a verdade finalmente sendo dita. A peça avançou para a parte mais intensa. Arpejos desabaram como cachoeira. Acordes vieram como tempestade sobre pedra. Passagens que exigiam tudo do intérprete saíam das mãos dele sem hesitação. Brilho técnico e profundidade emocional na mesma respiração. As mãos de Gabriel se moviam tão depressa que pareciam outra coisa. A música crescia e quebrava como onda, sussurrava e gritava, chorava e enfrentava, construía tensão e depois libertava. Todo jantar pulado da avó, toda vez que olharam para ele e só enxergaram o crime do pai, toda manhã em que saiu para a escola com fome e vergonha, toda tarde em que precisou fingir ser menor do que realmente era para conseguir sobreviver. Toda vez que ouviu meninos como você, tudo entrou ali e as teclas transformaram dor em beleza. O ginásio deixou de parecer ginásio, a luz branca pareceu vela, o piso gasto pareceu mármore, as cadeiras dobráveis pareceram poltronas de teatro. 500 pessoas estavam ali, sem entender como, diante de algo muito raro, raro de verdade, algo que a pobreza tentou sufocar
colocar, que o preconceito tentou diminuir, que a negligência tentou esconder. E não conseguiu. Gênio, bruto, inegável, luminoso. A balada se aproximou do fim. O tempo desacelerou. Os trovões deram lugar a uma melodia mais doce, mais ferida, mais humana. Gabriel tocou os últimos compassos como se cada nota fosse uma despedida. Não só da música, mas da versão dele mesmo que passou a vida tentando encolher. A força abriu espaço para a ternura, como tempestade indo embora ao longe, como ferida que começa a fechar, como perdão que não apaga a memória, mas segue em frente mesmo assim. Veio o acorde final. As mãos se ergueram. E então houve silêncio. Não o silêncio do tédio, nem o silêncio da vergonha. O silêncio de 500 pessoas que tinham esquecido como respirar. 1 segundo, 2, 3, 4. Parecia o intervalo entre o raio e o trovão. Então Dalva Matos se levantou. Não bateu palmas de imediato. Não gritou. Só ficou de pé no fundo da arquibancada, lágrimas descendo pelo rosto, e levou a mão trêmula ao peito. Uma pessoa começou a aplaudir. Depois outra. Depois 10. Depois 50. Depois 100. Depois o ginásio inteiro explodiu. Pais se levantaram. Professores enxugaram o rosto. Alunos que minutos antes riam se puseram em pé gritando o nome dele. Gabriel! 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 Os aplausos viraram trovão, bateram nas paredes, sacudiram as janelas, afogaram todos os risos que tinham vindo antes. Professora Leonora chorava sem disfarçar. A supervisora Helena Duarte aplaudia de pé, sem bloco, sem postura de autoridade, sem máscara. Enzo Albuquerque batia palmas com sinceridade. E Gabriel, 12 anos, blazer gasto, sapatos remendados com fita, mãos ainda pairando sobre um piano velho, ficou imóvel por alguns instantes, como se tivesse medo de que, ao se mexer, aquele momento desaparecesse. Então abriu os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, Gabriel Matos sorriu. Os aplausos continuaram. Iam e voltavam como ondas. Toda vez que pareciam diminuir, alguém recomeçava mais forte. Um pai no meio da arquibancada gritou: "Esse é o menino que chamaram de ladrão?" Outra voz respondeu: "Esse é o menino que estavam escondendo." A energia do ginásio mudou. Já não era só admiração, era indignação. Uma indignação justa. Por que ele não estava no programa? Quem decidiu isso? Quem acusou esse menino? Os olhares começaram a se voltar para Valença. Ele ficou duro ao lado do palco, o rosto alternando entre pálido e vermelho. Procurou apoio, não encontrou. Marta Albuquerque olhava para baixo. Professores que costumavam rir das piadas dele se interessaram de repente pelo teto. Roberto Valença estava sozinho. A supervisora Helena Duarte se levantou. O ginásio silenciou outra vez. Todo mundo sabia quem ela era. Todo mundo entendia o peso daquele momento. Ela caminhou até o palco. Os saltos marcaram a madeira com um som seco, firme, impossível de ignorar. Não olhou para Valença, nem o cumprimentou. Foi direto até Gabriel. O menino ergueu o rosto, ainda sentado diante do piano, olhos grandes, sem saber o que fazer diante de alguém tão importante. Helena Duarte estendeu a mão. "Meu jovem." Gabriel hesitou por um segundo, depois segurou. A mão dela era firme e quente. "Eu já assisti a recitais em grandes teatros", disse ela, com a voz alcançando o ginásio inteiro. "Já ouvi profissionais tocarem essa mesma peça, pianistas com décadas de formação." Fez uma pausa, deixou a frase cair no silêncio. "E você acabou de fazer uma coisa que eu nunca tinha visto. Você fez esse piano cantar quando ele já parecia não ter mais voz." A plateia explodiu outra vez. Ela então se virou para todos. É isso que acontece quando uma escola decide enxergar suas crianças, quando oferece palco em vez de sentença. Mais aplausos, mais gritos, mais lágrimas. Professora Leonora subiu ao palco com pernas que pareciam mais jovens naquele instante. Abraçou Gabriel com força. Ele enrijeceu por hábito, depois cedeu. "Eu falei a eles", sussurrou no ouvido dele. "Eu falei quem você era." Gabriel a abraçou de volta. Depois se soltou, arrumou o blazer, olhou para a plateia e então, pela primeira vez, encarou Roberto Valença diretamente. O homem que o chamou de futuro presidiário. O homem que o humilhou diante de todos. O homem que o levou ao palco esperando destruição. Gabriel não gritou, não acusou, não levantou a voz. Disse apenas: "Eu não roubei aquela calculadora, senhor." O ginásio inteiro ficou em silêncio. Ele sustentou o olhar. Mas mesmo se tivesse roubado, esse piano sabia a verdade. O lugar veio abaixo. Não eram só aplausos. Era catarse, era reparação. Era um tipo de justiça que não veio de tribunal, de política ou de discurso. Veio de um menino de 12 anos que se recusou a desaparecer. Valença virou as costas e saiu do palco. Ninguém tentou impedi-lo.
Quase ninguém percebeu o momento exato em que ele foi embora. O ginásio começou a esvaziar devagar. Pais queriam apertar a mão de Gabriel. Alunos se juntavam em volta dele fazendo perguntas ao mesmo tempo. Professores que o ignoraram por meses agora queriam tirar foto. Gabriel, no meio de tudo aquilo, parecia perdido. Então sentiu uma mão no ombro. Dalva Matos tinha descido da arquibancada. O vestido azul estava amarrotado de tanto ela apertar o tecido enquanto assistia. Os olhos vermelhos de choro, mas o rosto iluminado de um jeito que Gabriel nunca tinha visto tão claramente. Orgulho, sem medo, sem recuo. Ela não falou de imediato. Só o puxou para os braços e o apertou como se nunca mais fosse soltar. Você conseguiu, meu amor, sussurrou. Deixou suas mãos falarem. Ele enterrou o rosto no ombro dela. Naquele momento, não era prodígio, não era símbolo, não era notícia. Era só um menino sendo abraçado pela mulher que deu tudo por ele. Até os estranhos perceberam que aquilo era sagrado. Abriram espaço. Depois da apresentação, a supervisora pediu para conversar com Dalva e Gabriel em particular. Sentaram numa sala vazia, 3 cadeiras de plástico, luz branca zumbindo acima. Parecia estranho estar na escola por um motivo que não fosse problema. Helena Duarte se inclinou. Dona Dalva, a senhora precisa entender uma coisa. O que seu neto fez hoje foi extraordinário. E não estou falando só da música. Estou falando da coragem de sentar naquele piano depois do que fizeram com ele. Dalva ouviu em silêncio. A vida já tinha ensinado a ela que não se deve confiar depressa demais em instituições. Eu vou abrir uma investigação, continuou Helena, sobre a acusação de furto, sobre o histórico do diretor Valença, sobre a forma como essa escola tratou alunos como Gabriel. Fez uma pausa. Isso não vai ser escondido. Os olhos de Dalva se encheram de água, não de tristeza, de alívio, de cansaço finalmente reconhecido. A investigação foi rápida. Em poucos dias, a verdade apareceu. As câmeras do corredor mostraram outro aluno abrindo o armário de Gabriel. A calculadora tinha sido colocada ali de propósito. Uma brincadeira, disse o garoto. Todo mundo zoava o Gabriel mesmo, disseram. O aluno foi suspenso. Os pais pediram desculpas em público. Roberto Valença foi afastado enquanto a secretaria revisava sua gestão. Os números falaram. Alunos negros e pobres recebiam punições com frequência muito maior. Projetos de destaque eram ocupados quase sempre pelos filhos dos mais influentes. Reclamações antigas tinham sido ignoradas. Queixas, engavetadas. Valença nunca voltou para aquela escola. Meses depois, deixou a educação. Seu nome passou a ser citado em informações internas como exemplo do que acontece quando a autoridade vira crueldade. Mas a história não terminou com a queda dele. Continuou com a subida de Gabriel. 2 semanas depois da apresentação, uma carta chegou ao Residencial Esperança, endereçada a Gabriel Matos. No remetente, lia-se: Escola de Música do Estado. As mãos de Dalva tremiam quando entregou o envelope ao neto. Ele abriu devagar, leu a primeira linha. Leu de novo. Bolsa integral, aulas particulares, acesso a pianos de concerto, ambiente de estudo para jovens com talento raro. Tudo que parecia distante demais. Tudo que ela tinha pedido em oração. Gabriel levantou os olhos para a avó. Ela já chorava. A gente conseguiu, vó. Ela balançou a cabeça. Não, meu amor. Você conseguiu. Eu só segurei a escada. O vídeo da apresentação se espalhou rápido. Um pai tinha gravado tudo e publicado naquela mesma noite. Em poucos dias, centenas de milhares de pessoas já tinham assistido. Depois vieram milhões. Comentários do país inteiro. Esse menino é um gênio. Estou chorando vendo isso. Alguém dê a ele o piano que ele merece. Uma associação local viu o vídeo e começou uma arrecadação para a família Matos. Vieram doações de várias partes do Brasil. Dinheiro suficiente para pagar os remédios de Dalva por muito tempo. Dinheiro suficiente para mudar para um apartamento um pouco melhor. Um apartamento onde cabia um piano de verdade. Mas o que mais fez Dalva chorar não foi o dinheiro. Foram as cartas. Dezenas, depois centenas. De professores, músicos, mães, pais. Gente simples. Gente que nunca pisaria naquele bairro, mas que sentia ter conhecido o neto dela por alguns minutos de música. Uma carta veio do interior de Minas, escrita por uma professora aposentada. A letra era trêmula, mas firme. Seu neto me lembrou porque eu virei educadora. Eu achei que a vida já tinha calado a música de muitas crianças. Ele me mostrou que eu estava errada. Dalva pregou essa carta na geladeira, ao lado da bolsa de estudos. Ao lado de
de uma foto antiga de Rosana sorrindo na cozinha, como se de alguma forma a música tivesse costurado a família de novo. No primeiro dia na nova escola, Gabriel ficou nervoso. Os corredores eram maiores. Os alunos carregavam estojos que valiam mais do que todos os móveis da casa dele juntos. Todo mundo parecia pertencer àquele lugar, menos ele. Andava com a cabeça baixa, velhos hábitos. Então uma menina da idade dele parou na frente dele. "Você é o Gabriel Matos, não é? O menino do vídeo?" Ele confirmou com a cabeça, já esperando algum deboche. Ela sorriu. "Toca alguma coisa no intervalo depois. A gente quer ouvir de perto." Pela primeira vez numa escola nova, Gabriel sorriu antes de precisar se defender. Ele não era invisível ali. Professora Leonora se aposentou no fim daquele ano. Quase 40 anos ensinando. Quase 40 anos lutando por alunos que o sistema queria esquecer. Antes de sair de vez, assistiu a um último concerto. O primeiro recital público de Gabriel num palco de verdade. Ele tocou a mesma balada no em sol menor. A mesma peça, a mesma alma. Mas agora num piano de cauda, numa sala com acústica perfeita. Diante de uma plateia que tinha ido para celebrá-lo, não para destruí-lo. A ovação durou vários minutos. Professora Leonora estava na primeira fila, mãos cruzadas no colo, lágrimas livres no rosto. Quase 40 anos esperando ver algo assim. Tinha valido a pena. Existem pessoas que vão olhar para você e enxergar apenas o que já esperavam ver. Vão olhar para o seu endereço, para os seus sapatos, para a sua família, para o seu passado. E vão decidir quem você é antes mesmo de você abrir a boca. Vão montar palcos de vergonha para você subir. Vão colocar nas suas mãos instrumentos quebrados esperando uma música quebrada. Mas existe uma coisa que essas pessoas nunca entendem. Dom não pede permissão. Dignidade não depende da aprovação de ninguém. E a verdade sobre quem você é sempre encontra um jeito de aparecer. Gabriel Matos tinha 12 anos quando se sentou diante de um piano velho e tocou algo que mudou cada olhar naquela sala. Ele não fez isso apenas para provar que estavam errados. Fez porque a música já vivia dentro dele, esperando. E quando ele finalmente deixou sair, não houve desprezo capaz de resistir. Então fica a pergunta: qual é a música que você está com medo de tocar? Qual é o dom que você está escondendo porque alguém fez você acreditar que ele não merecia ser ouvido? Talvez tenha chegado a hora de encontrar o seu piano. Talvez tenha chegado a hora de deixar suas mãos falarem. E se histórias assim tocam você, continue acompanhando o canal Dose de Conhecimento.